Meu nome é Mário Francisco Guerra Boarati, sou formado em Engenharia Elétrica já há 32 anos, tenho mestrado na área de Engenharia Elétrica e tenho doutorado na área de Tecnologia Nuclear. E eu, como coordenador de curso, sempre pensei que o professor, no caso ali, você tem que estimulá-lo, ele tem que ficar livre para trabalhar. Porque o professor em sala de aula, ele tem autoridade, né? E quando tem algum problema em sala de aula que os alunos falam, o professor não está bem, não estamos entendendo a matéria, eu vou lá e converso com ele. É diferente de você chegar e dar bronca ou qualquer coisa assim. E melhorar cada vez mais a sua didática, a sua aula com os alunos. Então eu sou favorável de que você tem que incentivar o seu colaborador a buscar soluções novas, a buscar soluções criativas para os seus problemas. E não que você tem que ir lá e impor ou querer forçar o seu modo de pensar e ele fazer do jeito que você quer. Você tem que dar liberdade para ele criar no seu dia a dia, e acho que isso faz com que a instituição cresça. Eu trabalhei 12 anos na indústria antes de ir para a academia, e o que eu não gostava da indústria, né, da empresa, era exatamente a questão do que você tinha que produzir, você tinha que mostrar metas e você era simplesmente mais um número. Já na academia é o contrário, você cresce pela sua capacidade, então pela sua capacidade de aprender e ser capaz de ensinar para os alunos, né? Então isso é que te faz crescer dentro da academia, do professor com o aluno. Quer dizer, o professor e o aluno têm que se tratar como se tivesse feito um contrato ali inicial, né, no seu planejamento, de modo a que o aluno também se sinta motivado pela aula do professor e o professor se sinta motivado em ir para a sala de aula. Então é isso que eu busco aí com os professores, né, com os meus professores. Que eles tenham essa motivação dentro da sala de aula e que eles motivem os alunos. Então eu trabalho pela motivação. Eu vejo uma diferença bem grande entre ser líder e ser chefe. Né? Chefe é o cara que dá ordem, simplesmente dá ordem. O líder é aquele que vai na frente. Né? Então, por exemplo, numa batalha, o general ele vai à frente da sua tropa. Ele não fica lá no quartel e falando vai lá e guerreiem. Ele vai à frente e ele puxa a sua tropa. Eu entendo que o líder tem que ser assim, ele tem que estar à frente da sua equipe. Ele tem que mostrar pelo seu modo de agir, pela sua forma de trabalhar, como ele quer. E a sua equipe então vai observar nele e vai segui-lo dessa forma. Entendeu? Então, eu acho que tem que ter uma coerência nesse sentido. Vamos falar antiga e uma forma mais moderna, né? De uma empresa onde você tem que entrar num escritório, cumprir horário, bater cartão, né? Ou de uma instituição, uma empresa onde você é mais livre para desenvolver, eu prefiro essa segunda forma. Eu acho que esse tipo de organização, onde você tem uma flexibilidade, é interessante, porque, por exemplo, tem pessoas que produzem bem de manhã, tem pessoas que produzem bem à tarde, tem outras que produzem só da noite ou de madrugada. Então, eu acho que essa liberdade deixa com que a pessoa escolha os momentos onde ela melhor produza, né? E tenha um foco. Por exemplo, o Google, né? Como você me perguntou. O Google tem uma política de você tem uma sala de jogos, você tem sala para relaxar. Quer dizer, tem hora que você está lá falando, não dá, eu não consigo produzir. Não adianta você ficar na frente do computador ali, olhando para a tela e sabe. Aí o cara vai lá jogar uma partida de bilhar, de repente numa tacada ele fala, achei a solução para o problema. Eu acho que esse tipo de organização acaba produzindo mais. Uma preocupação que eu tenho hoje, né, é com relação a essa nova lei trabalhista, né, que
nós corremos o risco dos professores se tornarem freelancers. Porque o professor ele tem que ter um tempo para preparar sua aula antes desta, ele tem que ter um tempo para corrigir trabalhos, preparar suas avaliações, né? De modo que ele tem que chegar na sala de aula com o seu roteiro pronto para desempenhar uma boa aula e aí sim motivar os seus alunos. Se o aluno chegar para tirar uma dúvida dele, ele fala, não, eu não tô, agora não é mais o meu horário de aula, eu não estou ganhando para isso. Né? Então, o professor vai se tornar um mercenário. Por isso que a gente fala dar aula. Né? A gente não fala vender aula, nós falamos dar aula, vou dar a minha aula, não vou vender a minha aula. Então, isso acho que vai gerar uma desmotivação, tanto do professor como dos alunos. Bom, eu vejo o seguinte, o funcionário, primeira coisa, ele tem que se sentir valorizado, ele tem que se sentir aceito, ele tem que se sentir parte da equipe. E você não pode ser simplesmente um número. Então, se você é tratado como um número, como mais um, com certeza você não vai se dedicar a essa empresa ou essa instituição da sua melhor forma possível. O endomarketing é uma coisa de valorização do funcionário ou do colaborador. Como se a empresa ou a instituição fosse dele, como se ele fosse o dono, né? E quer fazer ela crescer, porque ele sabe que se ela crescer, ele vai crescer junto. Então, acho que o endomarketing tem que ir por esse caminho, da valorização das pessoas, da humanização, e não simplesmente que ela seja mais um número na folha de pagamento.